Olá, estudante, tudo bem? Quem vos fala aqui é o professor Enoque Teixeira Abreu. E que bom estarmos aqui nessa aula, né? Vamos falar um pouquinho hoje sobre a construção de um plano de aula com o uso de tecnologia. Espero que você esteja gostando da nossa caminhada até aqui, tá bom? Que você esteja aprendendo bastante. Então vamos lá, pessoal, falar sobre essa construção desse plano de aula. A primeira coisa que a gente tem que entender é que quando nós falamos de plano de aula, a gente está falando de planejamento, né? E o planejamento, ele nada mais é do que uma ferramenta administrativa. Ou seja, os administradores, eles trabalham com planejamento. Não só com planejamento, organização, direção e controle, né? Mas o que é planejamento, professor? Planejamento, pessoal, ele possibilita você observar a realidade e avaliar os possíveis caminhos para se alcançar determinado objetivo, né? Então é como você antecipar o futuro. Você está preparando, você está construindo, né, um caminho aonde você coloca ali os possíveis, as possíveis nuances que irão te levar até o seu objetivo final. Porque plano de aula vem de planejamento. Então, perceba que quando a gente fala de plano de aula, a gente está antecipando a aula, a gente está prevendo, né, reescrevendo um planejamento de uma aula. Então, já vimos o que é planejamento? Você deve estar se perguntando, professor, e plano de aula? Plano de aula é uma descrição prévia e detalhada acerca do que se espera que ocorra em uma aula. Então, você planeja uma aula, você cria um plano de aula para que aquela aula ocorra dentro do esperado, tá, pessoal? Então, é muito importante nós que estamos trabalhando com educação ser uma pessoa que utiliza desses recursos, como planejamento e como plano de aula, para que as coisas aconteçam dentro do esperado. Perceba que a ideia principal do planejamento e do plano de aula é você alcançar um objetivo, é de você alcançar uma meta, tá? Então, a primeira pergunta que você tem que se fazer para montar esse caminho é o que você, como docente, espera que os alunos sejam capazes de adquirir, de realizar ou de aprender. Aqui é o ponto de partida para você construir o seu plano de aula, né? Ou seja, o que você espera desse plano de aula? Então, partindo dessa premissa, você responde mais uma pergunta, que é a segunda. Como que esses objetivos serão alcançados? E você caminha para o final. Quais serão os métodos e as técnicas e os procedimentos que eu irei utilizar nesse plano de aula? Tá? Então é muito importante, pessoal, que a gente possa responder essas três perguntas sempre visando alcançar o objetivo maior, tá bom? Que é entender o que os alunos irão aprender, realizar diante da aplicação desse plano de aula. Para você montar um plano de aula, você precisa ser proativo, ou seja, você precisa entender todo o contexto para que você possa atuar junto com os alunos ativamente, não só como professor, mas como mediador, né? Então você estará acompanhando, você estará orientando, mediando, fomentando o aprendizado, a discussão, o conhecimento. Então isso é ser proativo. O professor jamais pode criar um plano de aula em que ele não participe, em que ele seja esquecido na aplicação. Não, o professor ele faz parte do plano de aula, por isso ele tem que ser proativo. Ele precisa ter os objetivos em mente. Ou seja, o professor, o docente, ele precisa entender aonde ele quer chegar, qual o objetivo ele quer alcançar. E por último, ele precisa planejar todo o caminho, o início, o meio e o fim, tá, pessoal? Na nossa unidade de aprendizagem, né, nós temos aqui representando, né, quais são os principais elementos de um plano de aula. Então, um plano de aula você tem um tema, você tem uma justificativa, você tem os objetivos gerais, os objetivos específicos, as etapas previstas, a metodologia aplicada e a avaliação, né, final.
e você vai colocar, logicamente, uma bibliografia. Então, esses são os caminhos que você irá trabalhar num plano de aula. Perceba que um plano de aula ele é estruturado, por isso que ele começa com um tema e termina com a bibliografia. Ou seja, começa com um tema, ou seja, qual é o caminho, qual é o plano, e termina com aquilo que você pesquisou para você construir o seu plano de aula. Então, é todo um arcabouço preparado para que você tenha em mãos um documento pronto para ser aplicado. Tá, pessoal? Além disso, nós temos alguns autores que sugerem algumas modificações. Né? Na verdade, eles listaram um conjunto de habilidades que são relevantes na hora de você construir um plano de aula. E um desses autores é o Hunter. Ele criou 7 passos para a construção de um plano de aula. Então, o primeiro passo do Hunter é o cenário antecipado. Ou seja, o professor ele precisa identificar, né, quais são ou seja, ele precisa identificar a importância dessa aprendizagem na vida do estudante. Ou seja, ele precisa criar, né, identificar antecipadamente o que isso vai gerar para o aluno. E o professor só consegue gerar isso motivando o aluno, criando a necessidade, criando o desejo. Ou seja, não é o professor chegar na sala de aula, jogar lá o plano de aula em ação e achar que tudo vai dar certo. Não, tem que ter ali todo um cenário antecipado. Ele identificou quais são as necessidades, agora ele cria um caminho que vai facilitar a aplicação desse plano de aula. Tá? Ele precisa também, o segundo passo aí do Hunter, ter bem especificamente os objetivos em mente. Ou seja, o professor ele precisa entender que aqueles objetivos que ele está aqui, em cima desses objetivos que ele está criando o plano de aula, tem que ficar bem claro para os alunos. Os alunos precisam perceber que esses objetivos são válidos e são importantes na construção desse aprendizado. Tá? O terceiro passo de Hunter é o ensino e modelagem. Ou seja, o professor ele vai criar, né, um protótipo, ou seja, um modelo, um exemplo, né, junto com os alunos para que eles possam modelar e absorver daquele plano de aula. Tá? O quarto passo é a prática guiada, ou seja, os alunos, os estudantes, eles estarão ali resolvendo os exercícios, trabalhando os exercícios, mas com a participação direta e orientada do professor. Por isso, prática guiada. O quinto passo é a verificação da compreensão. É o passo em que o professor está avaliando, está analisando se os alunos estão absorvendo todo o ensino-aprendizagem. Né? Por isso, a importância do professor estar perto, que ele pode identificar ali alguns erros que estão sendo cometidos e corrigir. Não precisa o docente esperar o aluno terminar o trabalho para ali avaliar. O professor ele pode avaliar durante o processo de construção. O sexto passo, pessoal, é justamente a prática independente. Por mais que o professor ele esteja perto, acompanhando, ele jamais pode tirar a liberdade do aluno, do discente. Né? O aluno ele tem que ter vontade própria para construir e também realizar a tarefa. O professor ele não precisa ter em mãos uma tesoura para que possa cortar ali as ideias do aluno. Muito pelo contrário, ele pode fomentar, né, criar situações em que o aluno use toda a sua criatividade. E por último, o encerramento. Esse é o último passo, né, onde o professor e os alunos eles avaliam o que foi construído, né, e o professor ele reconhece ali o esforço de todos os grupos, todos os estudantes, né, no processo de avaliação. Tá? Então, esses passos eles são importantes na hora de construir um plano de aula. Tá, pessoal? Um outro assunto importante, já que nós estamos falando da construção de plano de aula com o advento da tecnologia, nós temos aí uma contribuição muito grande do Harris e do Hofer. Né? Eles introduziram a tecnologia no plano de aula e eles aplicaram isso e criaram 5 decisões importantes na hora de você
inserir no plano de aula a tecnologia. Né, o primeiro passo, né, do Harris é justamente escolher as metas de aprendizagem. Nós vimos que essas metas de aprendizagem nada mais é do que os objetivos outrora falados. Só que agora, quando você for criar os objetivos, você precisa já identificar quais são as tecnologias que você irá utilizar, tá? Porque a tecnologia ela tem que estar ligada com esses objetivos ou metas. Segundo tópico, tomar as decisões pedagógicas práticas sobre a natureza da experiência de aprendizagem que se quer ter. Ou seja, você precisa entender que tudo aquilo que está sendo construído no plano de aula, ele vai ser trabalhado junto com os estudantes. Então, qual vai ser a experiência desse plano de aula com essa tecnologia? Tá bom? Então, isso tem que estar bem definido dentro do professor. Terceiro, selecionar e sequenciar apropriadamente os tipos de atividade que combinam a fim de criar a experiência de aprendizagem. Ou seja, o professor tem que criar, né, uma sequência didática onde ele consegue transferir para o aluno todo o passo a passo na construção da aprendizagem. Porque a gente acha que todo mundo tem facilidade em lidar com tecnologia e não é bem assim. Quarto passo, selecionar as estratégias de avaliação somativa e formativa de aprendizagem que revelam o que e quão bem os alunos estão aprendendo. Então, com a construção do plano de aula voltado para a tecnologia, o professor consegue avaliar o aluno de forma somativa, né, ou até mesmo formativa, porque o professor está acompanhando os alunos e está ali junto dos alunos vendo a participação e a construção da tarefa. E, por último, selecionar as tecnologias da informação e comunicação que melhor irão auxiliar os estudantes, né, nessa experiência de aprendizagem. Então, pessoal, é muito importante nós notarmos, né, que é muito fantástico usar a tecnologia, mas também a tecnologia precisa agregar, ela precisa ser assertiva, não é qualquer tecnologia que pode ser aplicado aí para os estudantes. Tá bom? Encerramos aqui essa aula. Lembrando que qualquer dúvida que você tiver, você pode procurar lá no fórum de dúvidas ou no Fale com o Professor, tá bom? Um forte abraço, pessoal. Bons estudos. Tchau, tchau.